Só depois vai ficar... Só pra imaginar passando e puxar um rapidinho. mais pra imagem depois, entendeu? Estamos aqui no Apenas, estamos aqui com ele, o professor mais lindo do set. Se apresenta. Obrigado. Sou Jeff Damasceno, sou professor aqui de Semi Taguatinga, sou professor de música, a única escola que tem música de qualidade nessa cidade. Palmas pro Jeff! Então, a gente teve algumas perguntas dos internautas. Sim. Os internautas são o Mini Boy, só tinha ele, né? Pra perguntar. A primeira pergunta, né? Ele fez bem assim. A primeira pergunta dele foi: odeia algum aluno? Se sim, cite nomes. Ah, gente, citar nomes é um pouquinho pesado. Ódio é uma palavra forte. Não. Ódio é uma palavra forte. Sim, aquele aluno que já quer dar um instrumento na sua aula. Rancor de alguém. Não, rancor, Rancor também é meu pai. Cara, são palavras muito graves. Não, mas assim, Acho cara, paia. eu acho que em todo lugar que tem muita gente é muito difícil você gostar de todo mundo, né? Então assim, eu tenho dificuldade com gente chata. Então assim, aquele pessoal insistente, grudento, que fica perturbando. Então tem alguns alunos que eu não, assim... Quem? Dá pra entender, né? Quem? Mas assim, citar nomes não, porque eu sou uma pessoa ética. Verdade, muito bom, muito bom, muito bom. Gosta de algum aluno? Se sim, fale alguns. Outro Cara, do Mini Boy. Cara, assim, eu gosto muito da galera que tá hoje no segundo ano, porque eles foram meus alunos ano passado, eu já tenho um vínculo. Então, assim, é a galera que fez música módulo 1, entendeu? Então, tem vários alunos do segundo ano que, tipo assim, já fizeram apresentações ano passado. Então, é a galera que eu já tenho um vínculo maior. Então, essa galera eu curto pra caramba. Mini Boy, Carol, Melanie, Kathleen, uma galera aí do segundo. Maioria do segundo A, eu acho. Mas é uma galera bem massa, porque eles já participaram dos projetos de música do ano passado. Pô, cabuloso. Como você encontrou a música na sua vida, assim? Tipo, como você foi? Como foi a história? Legal. Tem uma história, assim, tipo, por Sim, trás? cara. Na verdade, meu pai gostava muito de música sertaneja e soltava muita música sertaneja para eu e meu irmão ouvir. Então, desde criança, tipo assim, minha casa sempre música alta, sertaneja, caipira e tal. E aí, quando eu tinha uns 11 anos de idade, já tem um tempinho já. Quando Tem 2 meses, né? Tem um tempinho já. Aí, meu pai me colocou numa aula de violão, justamente para mim, assim, para eu e meu irmão aprendermos tocar música sertaneja, né? Só que aí, para decepção do meu pai, eu fui pro rock, né? Dá para ver pelo estilo e tal. Então, assim, mas foi digamos assim, um incentivo. E o seu irmão? Meu irmão foi pro teclado. A gente começou os dois aprendendo violão, mas depois ele transicionou mais pro teclado. Eu fui pra guitarra e tal, porque eu acabei aderindo mais ao rock and roll. Isso aí. Então, assim, foi mais por influência da família e tal. Aí depois cheguei a tocar também na igreja um tempo, que é um ambiente bem legal pra você, tipo, desenvolver, né? Tocar com banda, porque às vezes sozinho você toca ali na sua casa, mas tem um lugar que você toca com mais pessoas. E também já cheguei a tocar muito em casamento, baile de formatura. Então, assim, sou um cara já experiente nessa parada. Então, evoluí já tem mais de, enfim, não sei fazer a conta direito. 28 anos, sei lá, 27 anos, sei lá. E o senhor tá nessa carreira de professor há quanto tempo? Então, como professor, já tem 12 anos que eu dou aula. Comecei a dar aula aos 22 anos. Então, já estou 12 anos dando aula. Eu sou formado em teologia, filosofia, pedagogia e artes. Nossa, 4 no Jeff. Obrigado. E ainda orientação educacional, tá? Então, assim, eu tenho essas formações. Então, sempre dei aula de filosofia, também projeto de vida aqui no CEMI, e agora música também. Então, sempre dei aula para essas matérias. Inclusive, você tem a sala mais cabulosa do Cabulosa. CEMI. É tipo uma das salas mais... a sala mais bonita. Aqueles instrumentos é do colégio ou é do senhor? Não, do colégio. A sala de música, nossa, ela foi um projeto da antiga diretora aqui do CMI. Aí a gente conseguiu verba parlamentar e verba também do ensino integral. E essa verba foi destinada toda para a sala de música. A gente está falando assim de quase 100 mil reais de verba, sacou? Então foi feita toda a acústica, todo o revestimento acústico da sala. E foi feito também a compra dos instrumentos. Bateria, são 9 violinos, 13 violões, 4 teclados, violoncelo, baixo tenor, guitarra, baixo, enfim. A gente tem muitos instrumentos, pandeiro, enfim.
A gente tem muitos instrumentos assim, bem legais. E aqui no CMI a gente tem aula de violão, teclado e bateria. Certo? Perguntas da plateia? Perguntas E da aquele plateia. violão gigante que tem lá na sala. É o violão, Como é que é o violoncelo, violoncelo, que todo mundo fala, e o baixo tenor, que são os instrumentos maiores, assim, né? Você vai ensinar alguém a tocar? O violoncelo, sim, é porque a gente não tem uma aula específica para esse instrumento, até porque é um instrumento de difícil acesso, né? A gente foca mais no violão, teclado e bateria, que são instrumentos, digamos assim, mais populares, certo? E quando você teve essa vontade, pô, acho que professor é um negócio que eu vou me dar bem, eu vou seguir nessa carreira. Quando assim, você teve essa vontade, assim? Na verdade, assim, eu me tornei professor na sorte, cara. Porque, eu vou explicar pra vocês, eu queria ser músico, assim, viver de música e tal. Só que, assim, o rock deu Caída. uma caída no Brasil, né? Antigamente tinha umas bandas que eram mais, assim... Sepultura. Não, mas assim, as bandas eram mais populares, né? Em 2020, por aí, 2012, né? Não. Só começou Em a 2020, faz Tem 3 3 anos. anos. Pô, Não, eu digo assim... Não, em 2000, na verdade. No início dos anos 2000, assim, houve a transição, assim, de outros gêneros e acabou que o sertanejo dominou mesmo, assim, 2000, 2002. Hoje é o trap. O sertanejo já dominou, assim, o mercado. Então, você tem que aderir a esse estilo para você viver de música, isso é fato. E eu, assim, não consegui viver de música, ter uma banda e tal, fazer um som que no Brasil é muito difícil. Então, na verdade, cara, eu fiz o concurso pra dar aula, tipo, aleatório, mano. Tipo assim, tentando outras possibilidades na vida. E fiz o concurso sem estudar, passei em terceiro lugar. Não, tipo assim, aleatório na minha vida. Tipo, Ah, só fez por fazer, tipo, vai que. Uma renda aí. inclusive, foi uma outra pessoa que fez inscrição no concurso pra mim. Foi, tipo, nem foi eu que fiz inscrição e tal. Foi uma amiga que fez inscrição. Ela é, tipo, esposa de um brother meu. E aí ela pegou e falou, não, vai lá, faz a prova e tal. E aí eu fiz a prova. E aí me tornei professor de filosofia. E já tô 12 anos dando aula. E me identifiquei pra caramba, curto pra caramba. Todo mundo que vê aqui no ambiente da escola sabe que eu sou bem divertido, sou um cara alegre. Todo mundo vê que eu, tipo assim, não tô aqui forçado, não tô... Enfim, deixo o ambiente bem descontraído e tal. Sou um cara bem disposto no meu trabalho, então isso é massa. Verdade. Uma pergunta aqui do Manel. Sim. Manel, cabeludinho. Então, Manel. a gente fina. Ele falou um dia que a gente estava na sala de música, ele falou as seguintes palavras: Jeff, você é muito foda. Você tem todas as três habilidades de um homem bonito. Quatro, no caso. Você é alto, tem uma barba, cabelo grande e toca o instrumento. Não E é com- calvo. Não é calvo. Porque o meu câmera... entrada aqui, né? Tô Ele ligado. tá querendo entrada, viu? Não, mas isso aqui é de família mesmo, mas não, Dá nada. não tem careca na minha Ah, família. então se não, for cara. assim, vai ser de família também, meu. Vixe, tá fudido. Família errada, né, mano? Continuando, pode. Aí, tipo, é verdade que são os homens mais bonitos de Brasília, quiçá do Brasil. Caraca, mano. Muita responsabilidade, né, mano? Você É pega- muita responsa. no Não, peito. cara, eu me acho um cara bonito. Eu não me acho lindo, espetacular e tal. Bonito, acho, não sei. Agora, assim, gosto é tipo, né? Cada um tem seu perfil de gosto e tal. Obrigado, Manel. Você... Ele Obrigado assiste, pelo elogio. inclusive. Obrigado, Manel. Você é um cara. Inclusive tem até um podcast que ele tava indo no público. Sim, ele aparece de bem TV, a gente ficou zoando. Né? De bem TV. Esse episódio é muito bom, inclusive. Vão assistir o episódio do Manel. Não é do Manel, ele só aparece lá. Que é o primeiro episódio do Apenas, inclusive, que é o piloto, praticamente. Não é o piloto. O piloto foi do Fabiano. Inclusive, você sabe do Fabiano, né? Sei. O episódio Fabiano. dele vai sair em breve. Sim. A gente canta a música. O Manuel Gomes. Ele canta, Agora. ele canta direitinho, assim. A gente canta a música. O nosso câmera também passa um trote. Esse foi um dos episódios mais cabulosos. Não, essa parte não pode falar do... Então, porém aqui, cabuloso. Vamos ver aqui a próxima pergunta aqui dos internautas. Manda ver. Inclusive, uma curiosidade. Essa música aqui, a Sim. primeira vez que eu escutei ela, eu passei mal. Sem gracinha, eu passei muito mal. E eu achei que, tipo, toda vez que eu escutasse, eu passaria mal. Eu só escutei essa música de novo ano passado. Uma curiosidade assim, meio estranha. Curiosidade dos internautas. Korn ou Slipknot? Korn? Mas Death Note é mais a cara do senhor.
Não, eu tô ligado, mas é porque assim, como é que eu posso falar? É porque eu acho um pouco mais agressivo, porque eu acho mais, Você gosta assim, visualmente, assim, mais pesado, assim. Cabuloso. Eu gosto menos, assim. Sei. É mais pelo visual mesmo, assim, que eu acho mais... As máscaras, assim. Eu acho mais nebuloso, assim, tá? Agora eu sou pai de uma garotinha e eu tem que dar tô uma dando uma maneirada. aliviada do que eu vejo em casa. Seus artistas favoritos? Cara, assim, eu gosto de rock, mas assim, bem aleatório, assim, né? Desde Sepultura, Iron Maiden, Guns também eu gosto. Então, assim, aleatório mesmo. Linkin Park eu pedi pra colocar aqui, né, também. Vanessa estava tocando, eu curto algumas, não todas, mas assim, algumas. É mais ou menos, assim, eu gosto do rock das bandas mais antigas, assim, bandas mais novas eu não curto tanto. E Scorpions? Scorpion é legal Eu também. já ouvi algumas Scorpions. Scorpion é Tem legal. um boato, assim, muito grande Sim. que falam que Scorpions é banda de velho broxa. Isso é verdade? Eu não tô ligado dessa parada aí. Não? Não, assim, eu não sei o que comentar, né? Não sabe. Só se for Ficou os sem caras da palavras. banda são, né? Não, tipo, Scorpions é uma banda antiga. Uhum. Aí falam que quem escuta é velho broxa. É que nem dono de Corolla. Ah, É o que dizem, é o que dizem. Maldade, Não sou né? eu. Que bom que eu não tenho Corolla e agora eu parei de ouvir Scorpion. Professor, tem uma pergunta Não é o meu pra você. caso. Oi? De onde é que veio a sua paixão pelo rock? Cara, assim, eu não consigo lembrar direitinho, assim, de onde pegou a minha influência, sabe? Mas assim, eu acredito que foi da galera da escola mesmo, na época, quando eu era bem novinho, assim, pré-adolescência, o rock tava muito em ascensão, assim. Qual estava em alta? Cara, eu não vou lembrar muito bem, mas assim, foi uma transição para vir as bandas teens depois, né? Um Megadeth? tempo depois vai vir NX Zero, Fresno, uma construção assim dessas bandinhas mais que vieram depois. Então assim, uma influência mesmo da escola, eu acredito, porque na minha família era mais sertanejo mesmo. Então pelo ambiente da escola, tocando violão com a galera e tal, acabei que eu acho que eu migrei pro rock por isso. Você andava igual a eles? Tudo de Andava, preto, sempre andei de preto. aquelas... É base? Não, é sombra no olho, vai ficar preto. Na verdade, essas maquiagens eu nunca curti passar, mas cabelo grande sempre. Igual os negozinhos que era de ladinho. Emo sim, Você franja, né? já teve fase emo? Já usei franja, né? Tem foto? Cara, pode ser que tenha alguma bem que escondida, pra não acabar com a reputação. Ela nunca vai aparecer pro público? A gente tá, entendeu? Nunca usei franja. Perguntas da plateia? Vou procurando. O seu sempre foi legal assim, nunca foi chato pelo que os alunos dizem? Então, cara, assim, como professor, eu acredito que eu tento ser um cara, enfim, divertido, cara. Porque eu sei que vocês, tipo, enfim, eu tenho problema em casa, já chega aqui, tem matéria pra caramba pra estudar, exatas, que enche o saco. Quem gosta de exatas, eu não gosto de você. Então, Eu concordo assim, com o Jack. então, assim, cara, você já tem um contexto bem difícil, né? Enfim, afazeres de casa, escola e tal. Então, eu como educador, como professor, eu não quero ser um cara que traz um peso a mais para vocês. Pelo contrário, eu quero que quando vocês estejam no ambiente da minha sala de aula, sejam mais descontraído, mais alegre possível. Então, assim, quem já teve aula comigo sabe que, tipo assim, faço piada com tudo, brinco com todo mundo, deixo, assim, todo mundo vê assim que a aula passa voando, porque o ambiente é muito de boa mesmo. E quando eu vejo que a aula tá meio chata, assim, tal, eu até paro de dar aula. Eu falo, não, fica de boa aí, tal, porque hoje tá meio chato, tal. Então, assim, acredito que como professor, sim, sempre tentei ser um cara bem legal. Não sei se consegui ser para todo mundo, né? Mas eu sempre tentei, pelo menos, ter um ambiente mais alegre possível. Sempre tentei. Isso é muito bom, uma atitude muito nobre da sua parte. Ah, massa, mano. Mais alguma pergunta da plateia? Suave. Ele ficou meio tímido agora. Ele ficou tímido. Videomaker, alguma pergunta, videomaker? Não? Edita o vídeo direito, videomaker, por favor. Outra pergunta. Você já deu aula em escolas particulares? Sim, já dei aula Eles são na mimadinhos? escola... Oi? Eles são mimadinhos da católica? São mimadinhos. Cara, já dei aula no COC, já dei aula no Onde que é? centro. COC, escola COC. Tem aqui Sandu, né? Tem aqui na Sandu, tem na QI3, tem em Planaltina. É tipo uma Aquela que é franquia. perto do Brasil Central? Ixi, agora eu não sei, assim, de referência eu não sei.
Mas é uma escola mais verdinha, né? Copa. Sei. Centro Oswaldo Cruz, já dei aula na Escola Delta e no Centro Olímpico também. Foram as 3 escolas particulares que eu dei aula. Cara, se são mimadinhos, eu acho assim, Playboy, né, mano? Playboy é uma raça, né, meio fresca, assim, né? Então, assim, eu não como mas, isso. Nossa, a gente foi no não jogo quero, contra não a quero Católica. estudar Nietzsche, não quero. A Então, gente- assim, a tu gente tem que foi- acabar com eles, mano, entendeu? Tira A esse gente- picote. A gente foi no jogo contra a Católica, né? E lá, o lugar dos lanches, Ave Maria, tem até aquelas máquinas, tá ligado? Sim. Pra pegar até um refrigerante, mó coisa. Isso é legal. Caraca, Ele, inclusive, quando o Guilherme entrou, ele e o... Eu não sei se você conhece ele, mas se conhecer, você deve conhecer ele pelo nome Maconha. É o Sabe quem é? Emerson. Altão, todo Cabelo estranho. todo... Eu sei como quem se fosse é, um né? negão. Eu sei quem é. Negão. Sei que é. Então, o Guilherme e o Everson entraram lá, a segurança já ficaram assim, ó. Caraca. Espera. Sem brincadeira. Preconceito. Preconceito de Assim, verdade. Ficaram Assim, de olho neles. o Emerson era o único assim sem racismo, o único mais escuro de ali. E ficaram toda hora focando ele no jogo. Assim, porque não tinha nenhum negro naquela escola. Tinha Ouro isso é branco. verdade. Eu acho. Branco. Ouro branco. Ouro branco. O pé é pior mesmo. Entendi. Cara, mas assim, enfim, eu não sei qual é o contexto, né, do caso da católica e tal, mas assim, o preconceito racial é uma parada muito evidente, né, velho, na Sim, cultura, e não só no ambiente escolar, né, acho que todas as esferas da sociedade, né, então, o apelido do cara é maconha também, né, velho, não ajuda, né. Inclusive, denúncia. Everson, seu nome é Everson. Eu sei, você não vai assistir esse episódio, que eu sei. Mas, no 6º ano, quando te chamaram de maconha, você falou que é bullying. Mas quando as menininhas bonitas começaram a te chamar de maconha, você gostou, seu safado. Revolta. Usou pra benefício próprio. Sim, né. Mas é porque ele. Ele falava que era bullying quando as Sim, meninas estavam chamando. mas Depois ele ele falou que aceitou por gostou. causa que ele era todo, sei lá, ele morava num lugar onde só tinha, né? Mas. É? Ele mora onde na vendinha lá perto Ah, tá. do. Eu não sei, mas eu só sei disso. Perto do Que... Céu debaixo do Céu das Artes. Aí lá um Céu das povo Artes. fica fumando. Aí o povo já mata. Como é que você sabe? É porque eu já fui lá na casa dele. Eu já fumei lá com ele. Mas ele não usa essas coisas, não é porque ele É. parece um noiazinho. Mas ele não faz nada. Não, mas no disso. 6º ano ele era todo fofinho, só que aí os moleques começaram a chamar ele de maconha, Sim. aí ele ficou puto. Mas é um estereótipo também criado sobre isso, né, velho? Tipo Mas assim, ele tem um... aceitou. Não, eu tô dizendo assim, tem um estereótipo de quem usa essas paradas e tal, e às vezes o cara, né, enfim, ajuda também. Mas né, aí, velho? aí... Tem mais alguma pergunta aí? Câmera. Alguém já quebrou algum instrumento em sala de música? Já, cara, assim, não quebrou o instrumento, mas quebrar corda normal, Ah. já quebrou aquelas tarraxas dos violões, aquela parte é que tá normal fina. uma corda Já estourar. quebrou, menino? Não. Você já quebrou em show, quebrou o violão no chão? Não, assim, eu sou maluco, mas nem tanto, né? Tem Quebraria? Você quebraria um? Pô, mano, se tipo... Se o apenas comprasse um agora e desse pro senhor. Não, aí vocês estão me ajudando a ser nervoso, né, mano? Aí seria fácil. Mas deve dar uma aliviada quando você pega tudo no Mas chão. essa galera que quebra instrumento, assim, claro que tem as paradas mais místicas, espirituais em volta disso. Mas a galera também é patrocinada pra fazer aquilo, né? Ah, Então, tipo assim, a marca patrocina aquela banda, aquele músico, aí ele meio que quebra pra gerar uma publicidade em torno disso e vender mais instrumento daquele. Então, assim, pra eles às quebrarem. vezes a gente parece que, só quebrou pra tal. Existe uma publicidade pra aquilo, entendeu? Então tem, o mercado musical tem todas essas manhas. Cabuloso, o mercado musical que é um lugar bem sombrio, né? Dependendo do contexto, sim. É um lugar bem cabuloso, assim, tipo... Não sei se eu teria culhões pra entrar, né? Porque é um lugar bem... Não, com certeza, tô doido. A arte é... Que nem esse cara aqui é cabuloso, ó. Sim. É esse cara aqui, ele é cabuloso. Sim. Você já fez algum show de rock? Já, pô, vários. Porão do Rock. Antigamente tinha muito show na Esplanada também, dos ministérios, né? Tipo, aniversário de Brasília, tinha muito show de banda de rock e tal, de muita parada. Ultimamente eu não tenho ido tanto. Eu não tenho muito. Assim, subiu muito pós-pandemia, assim, tá voltando agora, né? Ah, Teve Sepultura agora, há pouco tempo e tal. Então, assim, Você na foi? verdade, não consegui ir, cara. Por causa do Diego já tinha uma parada de família marcada que atrapalhou o rolê, mas queria muito ir, assim. Também Mas, queria ter ido. mas agora que tá voltando, na verdade, né? A gente tá aí... Então, Sepultura, venha de novo a Brasília, que o Eloy. Jeff tá te esperando. Eloy Casagrande. Pergunta? Tipo, em algum grupo de... Peraí.
É verdade que tem muitas pessoas que tocam rock assim, pesado mesmo, é satanista? Cara, assim, Death metal, né? mas assim, Metal. mas assim, cara, tem uma parada assim meio da galera satanizar o estilo, entendeu? É. Colocar demônio assim, às vezes onde não tem, assim. Claro que tem bandas que são explícitas, né? É. Tem invocações, tem coisas mas aí também, tipo assim, a banda já deixou claro que é uma banda satânica e tal. Mas assim, no caso, nem todo mundo, mano, entendeu? Às vezes a galera curte o som mesmo, assim, mas é uns mimimi, né, velho, de internet que coloca, enfim, fica marcando todo mundo, botando selo na galera, botando, sacou? Mas acho que Já foi numa roda punk? já, pro do rock. E aí, como que é? Mas tem dois tipos, se não me engano. Tem umas que já é na agressividade. Não, que é essa que ela fala assim, ó. Não, mas tem uma que já vai no soco, não é? Ah, essa que eu entrei já era tudo então, mano. E como é que foi essa Aí experiência? tem de até roda uma punk? roda da morte, né? Que o povo abre mó. Não, essa aí eu já não participei dessa Não, parada. essa é cabulosa. Mas mais aquela roda aberta normal e todo mundo lá tal. Assim, Mas já eu entrei. já Como vi é que foi? documentário que eles abrem mó rodão e dando xixi. Não, foi de Não, boa. é, tipo, é bem assim, tipo, aí fica dois grupos assim, a multidão. Só que se você for num show e tiver essa parada, não seja um imbecil de ficar no meio. Que aí vai tu aqui, ó, e tu vai morrer. Não faça isso. Não, às vezes quer morrer. Se Fica, quiser, quiser. Não, brincadeira. Não, mas assim, não, eu participei, levei uns murros, dei menos murros, acho que eu levei mais, eu acho. É que eu era menor também, né, tal, né? Agora só? Agora eu tô, né, enfim. Olha o tamanho desse braço, Mas, mais ou menos, mais ou menos. Não, mais ou menos. Tinha que ter participado do episódio com os caras da academia. Foi um episódio Teve muito um bom. episódio. Aí, mano, me A chamaram. parte 2 Me chamaram. é que foi de manhã. Se eu não me Esse engano, eu já de não manhã. tava aqui. Mas assim, a parada de roda punk, tipo assim, eu participei e tal, uma parada meio de jovem, meio maluco, que quer curtir as paradas e fazer coisa que nunca fez e tal. Mas é massa, mas assim, não pode ser burro também de, pô, primeiro, você não pode estar sozinho, É. fica a Se eu dica, for sozinho. sozinho tu pode se dar mal e tal, às vezes tu machuca alguém, pega raiva de tu e tal e dá ruim. E outra, tipo assim, não fica aos arredores ali da parada, né? Tu não, Eu se já- cair por meio pra tu sair, Eu já vi uma mulher que tava no meio da roda punk, ela não tava participando. Ela tava tomando um bagulho e do nada ela recebeu só na cara. Caralho. Aí eu vi, ela Mas tava, sonsa também, tava né? lá um monte de gente, sabe? Nem dava soco, ela rodava um soco, ela rodou assim, Aí ela tava lá, pum, tomou uma. apagou a Ela velha. caiu do nada no chão. Mas vacilou também, ficou sonsando lá, no show e de repente tava no meio do bagulho. Não dá. Então foi esse o tutorial de roda punks com o Jeff. Tutorial. Segue o tutorial aí, ó. Se você foi em uma, Não fique no meio. No meio, animal. ó, quais são as regras? Não pode falar palavrão. Não, mas animal não é palavra, animal. Não, mas se você Dependendo do falar animal, é um elogio. ó, não vá sozinho, vá sempre acompanhado. Não fique no meio. Sim, Acompanha e fica sempre. nos arredores. Sim. Bateu, volta pra ponta, bateu, volta pra ponta. Seja E se for de porrada, tente bater mais do que apanhar. Igual ele. por favor, né? Pô, vai apanhar. Mas a Pega vida, mal, pega a mal. vida já bate muito em você. Ó, tá vendo a roda punk aí, ó, no vídeo. Não, Já passou, mas tava tendo. não. Mas... Isso não é um caso Acabou. agora. Tem mais alguma pergunta aí, Miniboy? Por que que trouxe a motivação de você sair da música de metal para, tipo, de rock para gospel? Ah, sim. Não, então assim, aí já é outro... Também. O que acontece? Uma parte da minha vida teve uma pequena transição, né? Hoje eu também toco na igreja, na Comunidade das Nações. Então, assim, eu transicionei de um período assim mais rock and roll e fui para o estilo mais pop, né? O gospel que a gente executa lá na igreja, que eu frequento, é mais pop, assim. Uma referência para vocês é mais para Coldplay, assim, a voz. Mas aí hoje eu faço parte de uma banda cristã e aí a gente executa um som mais pop rock, não é um rock tão agressivo, tal. Mas aí hoje eu assim, faz todo sentido para mim ter uma banda e tal, que eu escrevo as letras também sobre a minha fé, sobre o que eu acredito e tal. Já faz música? Sim, minha banda já grava, Tem Já Spotify executa. pra nós ouvir? Sim, eu passo para vocês depois. Beleza. certinho. Nossa, Instagram. Inclusive, o Orlando tá aqui nesse clipe, olha aqui. Um abraço, Orlando.